Sofia! Um brinde aqui ao nosso primeiro podcast. Está bom, olha, obrigada pelo chá. Pelo belo chazinho. Então, Filipa, vamos lá aqui explicar um bocadinho, né? O que é isto do agitamento? Conta lá. Olha, o agitamento, como sabes, surgiu aqui numa altura pós-regresso de Barcelona, depois de ter tirado o meu mestrado, e numa altura em que estava em casa e não havia propriamente oportunidades de trabalho. Estávamos todos fechados em casa. Estávamos todos fechados em casa e eu comecei a pensar, ok, se não há oportunidades de trabalho, de que forma é que eu vou conseguir introduzir-me novamente neste mercado de reabilitação, não é? Da intervenção terapêutica, com as minhas ideias, com aquilo que eu defendo, com aquilo que me faz mais sentido. E foi numa altura em que estava a acompanhar um caso de lesão cerebral, e fui gravando as coisas que ia fazendo e Era giro porque eu seguia, tu estavas a seguir, né? Já te conhecia da altura, da faculdade. E eu comecei a seguir, tipo, este projeto é mesmo interessante, achei mesmo giro na altura. Sim, porque era muito simples, eu nunca fui muito dada às redes sociais, nem nunca me interessou muito dar-me a conhecer através das redes, e até porque o agitamento não tem propriamente uma imagem, acho que a maior parte das pessoas nem sequer sabe quem é que está por detrás do agitamento, porque justamente o que eu queria era passar uma mensagem clara de que a estimulação cognitiva e a intervenção terapêutica não têm de ser com materiais específicos, e pode ser com aquilo que nós temos em casa, porque é o que, na minha opinião, poderá promover mais autonomia, mais independência, mais funcionalidade, a par de que estamos a trabalhar muito a linguagem com aquilo que nos é familiar, não é? Principalmente com pessoas que já nem sequer sabem quem são, terem esse contacto permanente com os materiais e serem estimulados com aquilo que lhes é comum e... Sim, com o material que eles usam no dia-a-dia, com exatamente. Não estão só a estimular competências cognitivas no seu geral, como também aqui a reminiscência, as questões emocionais. Claro, eu acho que faz todo sentido e daí agradecer o convite para integrar agora e ser o segundo elemento do agitamento e fazer crescer este projeto. E vamos agora começar, digamos que uma nova fase no agitamento, sempre a subir. E pegando um pouco nisso que estás a dizer dos materiais, precisamente é um pouco isso, é pegarmos no que as pessoas têm em casa e podemos pegar e através de um copo, se calhar pessoas que agora já nem, sei lá, pessoas que estejam institucionalizadas ou não só por causa da medicação que já não costumam beber, mas copinhos que eles utilizavam para beber e questionar-se o que é que eles costumavam beber e, sei lá, disserem, eu costumava beber aguardente. Então eu costumava beber onde? Quando ia ao café do Sr. João e não sei o quê, e coisas desse género. Sim, uma das razões pelas quais nós também pensámos neste cenário foi trazer um bocadinho daquilo que foi a nossa infância, aquilo que foram os materiais com os quais nós lidámos muito, que também nos levam para um tempo mais antigo, não é? E nos remete para as pessoas com quem nós trabalhamos atualmente, que é a população mais idosa, não descurando as pessoas, os adultos com lesões cerebrais adquiridas, os AVCs, os traumatismos cranioencefálicos, mas neste momento acabamos por trabalhar mais juntas na área precisamente dos idosos e doenças neurodegenerativas, lesões cerebrais adquiridas, AVCs, traumatismos, demência, por aí fora. E pronto, daí o cenário ter surgido um pouco nesse âmbito. E vamos à casa das pessoas e é justamente com estas coisas que nós nos deparamos. Exatamente. E quando chegamos, e também um pouco do que a Filipe estava a dizer, a questão de utilizar os materiais dia-a-dia, não só pelo que já explicou, mas também o facto de que não é assim tão fácil, ponto 1, adquirir os materiais, não é? Valor monetário, e também andarmos sempre a deslocar em casa de domicílios, andarmos sempre a levar carregadas com imensas coisas de um lado para o outro, então sim, é de estilo, ok, eu chego à casa da pessoa e o que é que eu tenho aqui que eu posso trabalhar para que não tenha de estar sempre carregada de um lado para o outro. E lá está, acaba por ser isto, acabamos por encontrar precisamente os panos, os talheres que temos, as facas, etc. As facas que cortam melhor do que qualquer faca do IKEA, que são hoje em dia... as facas feitas no antigo. É verdade, que temos o IKEA aqui a 2 passos e eu fui comprar esta faca à feira de Viseu. Portanto, feira de São Mateus é a grande feira, exatamente. Para quem não foi, com certeza tem de ir. E, claro, outro ponto que nos une, porque isto agora falando aqui um pouco, estavas a dizer, exatamente objetos que não só trabalhamos agora, mas que nos remetem muito à nossa infância, porque outro ponto que temos em comum, para além de termos estudado as duas reabilitação psicomotora na Faculdade de Motricidade Humana, foi precisamente as duas sermos do distrito de Viseu, eu ali de uma pequena vila, Oliveira de Frades,
e a Filipa De Viseu. Viseu. E pronto, e acabámos por sentir que crescemos um pouco no campo e depois viemos morar para a cidade. Sim, eu tive ali, como cresci, depois também tenho aqui outra questão, que é, eu cresci com os meus avós também, e então estive sempre muito ligada a estas raízes mais antigas, sempre cresci com os ditados do antigamente, sempre cresci com a educação do antigamente, o lidar com as coisas, o fervedor da água não era a chaleira elétrica, já da altura nós não somos assim tão velhas como dá para ver, mas já era usual, a minha mãe usava, o meu pai usava a chaleira elétrica e eu com a minha avó não estive habituada a isso, usava um fervedor destes, muito semelhante a este, para ferver a água, encher o saco de água quente. E outras coisas, portanto, este tipo de bandejas eram o que eu usava também, era o típico, e íamos muitas vezes, as minhas férias eram passadas em Alfaião, que é uma aldeia num vale, literalmente a 7 km de Bragança, a apanha das batatas, as vindimas, participar em tudo o que tem a ver com o cuidar dos animais. Pronto, vivi e embebi muito desse espírito do que é o idoso e do que é a vida dele e o que é a educação antiga, e talvez por isso também tenha culminado nesta grande paixão que claro. É a de reabilitação e a área da saúde com a geriatria e a geronto. Sim, eu como estava também numa vila assim mais pequena, para além de as minhas casas eram pegadas a dos meus pais com a dos meus avós e também a da minha madrinha, que já neste momento já tem os seus 70, 80 anos, sempre foi assim. A tua madrinha é mais velha? É, muito mais velha. E pronto, ela, entre o meu terreno, de minha casa e do meu avô, tem o quintal e era ela que tomava conta. Então eu ia com ela também, como estavas a dizer, tipo, eu ia com ela plantar cebolas, matávamos galinhas, matávamos coelhos. Ai, não. Aquilo que já comentámos, tipo, as duas coisas que tínhamos em comum e pronto, depois viemos a descobrir, tipo, as duas fazíamos croquetes, eu fazia com os teus avós, eu com a minha madrinha, croquetes, rissóis, essas coisas todas. E lá está, sempre tivemos muito contacto com a população idosa mesmo e com o antigamente. E lá está, essa questão de os ditados antigos e expressões que ainda hoje em dia usamos mesmo mais da terra, tipo encheu bandulho e coisas assim, que são expressões que as pessoas, às vezes aqueles jogos ficam tipo assim, tipo, que linguagem é essa? Sim. Yeah. A minha avó, eu costumo dizer que sou filha da minha avó, porque ela trata-me, filha, e isto também, e eu lembro-me sempre, parece que ecoa na minha cabeça sempre que entro em casa de um utente, e assim, ai filha, e qualquer pessoa é filha para aquelas pessoas e tratam-nos assim, é incrível, e nem uma pessoa tem coragem tipo, de dizer outra coisa, tipo, eu às vezes na brincadeira com alguns então assim, filha, eu digo, mãezinha, pronto, bom dia, de género, porque é uma coisa tão querida e ao mesmo tempo é tão natural, eles nem fazem aquilo pensado, não é? Porque pronto, é uma coisa que eles estavam habituados a usar, ou mesmo tratar-nos por, menina, e assim, é tipo, aquela coisa de tudo bem, tipo, sim, por muito claro. que eu vá fazer intervenção, sei lá, com 40 anos, se me disser, menina, está tudo ótimo. Não, e depois, sabes o que é que eu notei muita... Onde é que eu acho que eu durante algum tempo senti que não me identificava muito com aquilo que nos era passado teoricamente, percebes? Porque aquilo que, e tu sabes, aquilo que nos incutem para nos formar enquanto profissionais, e bem, é que nós temos que saber separar bem as águas. És terapeuta, estás a acompanhar um caso, mas a tua vida continua quando sais daquela porta ou quando sais do teu horário de trabalho. E a outra pessoa tem a vida dela, tem a família dela e tu tens que te saber distanciar. Mas eu acho mesmo que a relação terapêutica, e quando eu digo relação terapêutica não é só haver o empatia, tem que haver o toque, tem que haver tu teres aquele brilho no olhar, quando contactas com o outro, tens que sentir... E aquela preocupação que não é só naqueles 45 minutos, uma hora, tipo... Sim, eu não consigo distanciar-me, se calhar porque ainda vou aprender muito ao longo da vida, obviamente, espero eu, mas eu também defendo que deve ser assim, que nós devemos, na nossa profissão, e eles sentem isso, e por isso é que também nos reconhecem muito valor. E eu acho que, por um lado, apesar disso estás a dizer que eu concordo, que pronto, existe essa questão de sempre nos mantermos distante, mas ao mesmo tempo acho que das poucas coisas que quando falamos tipo da nossa área de psicomotricidade, o que toda a gente refere é mas vocês são diferentes porque estabelecem uma relação diferente com as pessoas. Tipo, eles vão à fisioterapia e é uma coisa, eles vão à psicologia e é uma coisa, mas quando estão com vocês, tipo, a relação é diferente. E
e nós com a experiência, lá está, nós na teoria, havemos de falar disto mais à frente, em termos de curso, nem de teoria nem de prática, não muito, não obtivemos muito do curso, mas sim do que depois fomos aprendendo e do que fomos nós próprios, digamos, autoestudando, como autodidatas, mas é precisamente esta questão, e entretanto já me perdi, mas estavas a falar disto, de ter esta relação, de criar essa relação próxima, isso sim é que é mais importante muitas vezes do que a própria intervenção que estamos a fazer. Sim, sem dúvida. Então neste projeto que estamos agora integradas, quer dizer, a companhia e a relação que estabelecemos com eles é o que realmente lhes dá alento, porque repara, muitas vezes eles nem sequer percebem muito bem porque é que estamos a fazer determinadas coisas. Exato. E eu faço toda a questão de explicar, embora as pessoas tenham uma determinada ideia de que não vale a pena explicar-se determinadas coisas, ou eles nunca vão compreender determinadas coisas. Eu não parto desse princípio, nós nunca sabemos o que é que vai na cabeça das pessoas, mesmo aquelas pessoas que estão acamadas e que Sim. estão já num nível demencial muito avançado ou em estado de mínima consciência. Nós não deixamos de ser uma pessoa. Exatamente, E, nós devemos sempre tratá-las de uma pessoa para outra pessoa, acima de qualquer outra coisa. E muitas das vezes o que acontece é que o rótulo do que é o diagnóstico muitas vezes sobrepõe-se a esses valores aos valores de base. Exato, aos valores de ser pessoa, e começa-se a ver como um objeto de terapia, tipo, ok, eu vou ali fazer aquilo porque tenho que fazer e pronto, para manutenção, porque estou a fazer estimulação sensorial para manutenção, sei lá, disto ou daquilo, mas depois esqueço-me que estou com uma pessoa e esqueço-me de chegar lá e ao abrir a porta do quarto dizer bom dia e abrir a luz com calma e não chegar lá e abrir e fazer a minha intervenção e ir embora. E nós confrontamos muitas vezes com estes cenários, se calhar não é intervenção propriamente dita terapêutica, mas mesmo a nível dos cuidados. Sim. Não é? Que quantos e quantos casos não sabemos das pessoas que trabalham na área e é um problema estrutural do que é a nossa realidade, o nosso paradigma. Acredito que noutros países também haverão outras coisas, mas neste é a nossa realidade, é aquilo que nós podemos falar. Existe muita procura de profissionais na área dos cuidados de saúde, cuidados gerais, não é? Os auxiliares de saúde, da ação direta, e lá está, como a procura é muita e a oferta não é assim tanto nem qualificada, acabamos por presenciar este tipo de negligência. Sim, para não dizer negligência, mas sim, é verdade. E pronto, eu espero que a nossa ideia com o projeto Agitamento, pronto, este primeiro videocast acaba por ser assim só uma coisa breve para a nossa apresentação, e acho que a nossa ideia mesmo de tudo o que nós vamos querer apresentar com o tempo será precisamente, ponto 1, percebermos esta importância desta relação do ser, para além de ser terapeuta, sermos pessoa com as pessoas com quem estamos a trabalhar. Ponto 2, o ponto fulcral e diferenciador do nosso projeto, trabalharmos com as coisas que fazem sentido para as pessoas, porque falamos muito disto também quando fazemos uma intervenção devemos ter em conta o que a pessoa gosta e tudo mais, os seus interesses. Ok, mas depois é tipo, tem interesse em costurar e depois se calhar vou buscar um material para fazer de costura que ela nunca viu. E lúdico. Sim, lúdico, tipo jogos e a género. Porque não vou utilizar o que ela tem mesmo em casa e que ela gosta. Podemos falar aqui na atenção que temos de ter, porque aquela pessoa usava uma máquina de costurar, mas podemos utilizar a máquina de costurar sem ser para costurar, para fazer outras coisas, e estamos a trabalhar numa série de questões, estamos a promover sobretudo a autoestima daquela pessoa, porque há uns anos atrás, há quantos e quantos anos não se vê frente a frente com aquele objeto que lhe disse tanto ao longo da vida. Nunca na vida esperou que voltar a ser capaz de se sentar em frente àquela máquina de costura, pegando no teu exemplo, e a verdade é que isso tudo já está a fazer com que a outra pessoa já se sinta pessoa, não é? Porque a determinada altura, quase que eu, às vezes nas formações, eu ponho aquela linha da vida, sabes? E aparece ali idade aos 65, aos 67, ou a terceira idade. E depois parece que ali logo a seguir é a morte. Não, nós temos o nascimento, temos a nossa infância, temos a nossa juventude, temos a idade adulta, temos a idade... mais hoje em dia, temos a terceira idade. Estás a dizer os 65 anos e hoje em dia, tipo, cada vez a idade da morte acaba por ser, sei lá, 90. Sem qualidade de vida, a questão é essa. Que temos visto é sempre mais pós-90 do que antes disso.
e portanto, dos 65 aos 90 ainda vão bastantes anos, Claro. e lá está, e por esta ideia de que, ok, acabou os 65, hoje em dia 67, digamos, por causa da reforma, e pronto, e acabou ali, e já não há mais interesse, já não há mais nada, aquela pessoa passou a ser um idoso, e o que define é um idoso. Acabou, já sim. não é uma pessoa, é um idoso. E quando começar a sentir mais dificuldades, ou quando a família eventualmente não tiver recursos, dos mais variados recursos que possamos estar a falar, para os manter em casa, a solução, e bem, muitas vezes, é a institucionalização. Mas a partir do momento em que se abre a porta para entrar dentro de uma instituição, a maioria dos casos existe um protocolo que generaliza todas as pessoas para a mesma situação, e é do género, a partir daqui não há horários, que eu também compreendo e é perceptível, para uma instituição ser funcional tem que haver determinados horários, mas pode haver exceções, e aquilo que nós sentimos, ou que eu sinto muitas vezes na minha prática, é que não existe margem para fugir. Sim, ali não há flexibilidade. Exato. Por exemplo, a história, não é? Por exemplo, das residências assistidas, que poderia haver muito mais, não necessariamente residências exteriores assistidas, mas, por exemplo, numa instituição, haver alguns quartos que fossem num piso mais abaixo, ou qualquer coisa, em que as pessoas pudessem ter uma kitchenetzinha, por e exemplo, pudessem ter a sua autonomia, sendo que estavam na mesma dentro da instituição, e poderia haver na mesma vigilância, mas terem praticamente a sua autonomia. E não, nós vemos pessoas que se falando um pouco até mais, por exemplo, mais virado, sei lá, para a área da saúde mental ou assim, que são institucionalizadas por uma certa questão, mas são pessoas que conseguem ser completamente autónomas na mesma, estão ali para prevenir alguns episódios, e acabam por estar institucionalizadas, e de repente passam a ser completamente dependentes, porque perdem toda a autonomia porque estão ali. E identidade. Exatamente. Eu ia dizer isso, mas não sabia se havia não, mas direta, é identidade mas mesmo. Eu não tenho receio de dizer isso, porque é o testemunho real das pessoas com quem eu contacto. Sim. E isso é muito mau, porque lá está, é tal história. Tipo, podiam, se calhar, desde o momento em que são institucionalizadas até morrer, ainda ter um longo período e sentirem-se muito capazes de fazer muita coisa, porque muitas vezes ainda são muito capazes de fazer muita coisa, e ao serem tratadas assim também acabam por se sentir ok, eu já não cozinho, já não faço as minhas lidas domésticas, já não trabalho, já não faço nada, também já não sou útil, também o que é que eu estou aqui a fazer? E também isto acaba por Sim, embora, claro, nós também compreendemos e não queremos ferir suscetibilidades de forma nenhuma, porque a verdade é que os lares e as residências assistidas fazem um trabalho muito bom, não é? E há sempre falta de vagas. Claro que na nossa perspectiva há sempre, na perspectiva de quem trabalha e de quem vê o idoso desta forma, há sempre mil e uma coisa para se fazer diferente. Mas pronto, as coisas acabam por ser também um negócio, e de outra forma não seria tão rentável quanto aquilo que... A verdade é que podíamos levantar aqui outras questões. Não, eu só ia entrar, porque eu acho que por aqui também é uma das coisas importantes que eu acho que o nosso projeto Agitamente agora vai trazer, que é esta questão da formação, e da formação para todos, desde as pessoas que estão, desde o próprio idoso, aos familiares, aos auxiliares de ação direta, a outros técnicos. Vamos querer fazer formação precisamente para quando dizemos toda a população, é toda a população, até mesmo comentámos dar, por exemplo, aos netos dos avós, para que possam trabalhar com eles, de forma a que toda a comunidade possa potencializar a idade acima dos 65, digamos assim. E no fundo ser sensibilizado, para toda a gente ser sensibilizada para estas questões. Claro. Que cada vez mais temos um país envelhecido, cada vez mais temos mais idosos, não é? E depois vamos ver as medidas que são aplicadas. Existe o envelhecimento ativo, que agora está na moda, vai-se espremer o que é o envelhecimento ativo, e acaba por ficar um bocadinho aquém. E fica sempre bem ter um título gigante a dizer envelhecimento ativo, estamos a fazer um ótimo trabalho. Há alguns programas que já promovem este tipo de coisas, mas eu creio que a população não está sensível ainda a determinadas coisas. Sim, acho que há vários temas que ainda... mesmo, pronto, depois devemos falar disso também mais para a frente, mas essas questões do infantilizar o idoso e etc. Sim. Isto são tudo questões que iremos abordar depois noutros videocasts, mas que, lá está, tudo isto são coisas que é importante as pessoas saberem desde miúdos, tipo, isso é uma coisa que se deve saber ao longo da vida, primeiro, porque nós todos vamos chegar lá, e também me preocupo eu quando me ponho a pensar assim, ok, eu quando chegar aos 67, digamos que vou-me reformar, e é este o meu destino. Quando chegar a tua altura já é tipo 80. 80 também. anos. Mas eu penso assim, ok, eu reformo,
e o meu destino vai ser isto, tipo, não, tipo, não pode ser, eu tenho que fazer alguma coisa Sim, antes de mas chegar olha, lá. não vais mais longe. Eu e nós trabalhamos na área da saúde, a minha avó tem 72 anos, foi a senhora que me fez este bordado extraordinário, que ela ainda tem estas mãozinhas e eu faço toda a questão que esteja na minha casa. A minha avó tem 72 anos e eu conheço a realidade que existe e a menos que tivesse a possibilidade de pagar uma pequena fortuna para ter a minha avó num sítio, num lar um dia que ela precise, ou numa residência, seja o que for, Sim. eu prefiro não ter, porque eu sei a realidade e sei muitas... Sim, o que acontece, que apesar de ter... acontece? Nós sabemos, pronto, os prós e os contras, chamemos-lhe assim, porque é verdade, tem muitos prós, tem muitos contras, é o que é, foi como, por exemplo, a questão do também o meu avô, que acabou por ficar acamada mais recentemente, e nós também, o nosso... Felizmente, pronto, lá está, era uma questão de também, que depois é a questão monetária, porque também estas coisas acabam por ser muito caras, mas nós foi, não, enquanto pudermos ter em casa, enquanto houver capacidade monetária, financeira para isso, Mas, por exemplo, ele vai ficar em casa. Nos países nórdicos, a ideia já não é como a que nós temos cá. Pois. É, quando vão para residências, como estavas a dizer, como é aquela residência que nós conhecemos ali em Alcavidez, cada um com o seu... Com a sua casinha, vão promovendo, vão estimulando assim, vão estando supervisionados, ou seja, estão em supervisão constante com uma equipa de cuidados, mas têm a sua casinha, com a sua cozinha, com a sua... Sim, não perdem só autonomia. E lá está, acaba por ser... ter para ir o institucionalizado deles acaba por ser só ter essa supervisão, não é tanto vai ficar fechado numa instituição, mas sim, continua a ter exatamente a sua vida, simplesmente tem alguém que vigia e vai-se mudar de espaço porque é mais fácil para quem, obviamente para quem vigia, para o monitor, o que quer que seja, ter ali as pessoas perto. Mas lá está, isso até pode ser uma espécie de um programa, claro, nós já sonhando assim de uma coisa, haver esta questão de uma monitorização pelas casas das pessoas, por zonas, já chamemos, por exemplo, os condomínios, não é? Nos condomínios também temos um vigilante, um segurança que passa nas ruas todas, não é? Quase como uma coisa desse género. Seria extraordinário. Aqui elaborando muito mais, eventualmente, mas sim, não custa sonhar. Por enquanto, eu acho que sim. O foco é formar os profissionais da área, aqueles que são da nossa área, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da terapia da fala, as pessoas que convivem diretamente com estes idosos, que, sobretudo, os auxiliares de ação direta, porque era a tal questão, e voltando aqui um bocadinho atrás, a procura é muita e a oferta é muita, a procura não é assim tanta, e depois os requisitos acabam por ser um bocadinho esquecidos porque temos que colmatar a falha que está a haver, não é? Na instituição em questão, e a pessoa acaba por nunca ter tido experiência e está a trabalhar, acaba por nunca ter trabalhado, nunca ter tido formação na área e tem que aprender tudo em loco. Exato. No momento. A formação na prática. Logo na prática, sendo que também não pode ser logo assim, não é? Depois também por isso que muitos depois abandonam também, porque de repente são atirados aos lobos e é de género, ok, e não agora, é por aqui. não consigo fazer um trabalho também ergonómico e eficiente para que comece a custar muito à pessoa, porque são trabalhos que acabam por ser pesados, mesmo o nosso, tanto seja a nível emocional, que também muitas vezes físico acaba por ser puxado, e se nós não formos também já com uma preparação prévia, sermos de repente postos ali, é de género, pá, isto não dá para mim, não dá para fazer isto a tempo inteiro. Claro. Tem que haver... Mas por isso penso que sim, penso que o nosso projeto vai ser mesmo uma grande valia por causa disso, por esses pontos todos, desde a ideologia, utilizarmos o menos gastos possíveis, ou seja, utilizarmos o que temos, utilizarmos a nossa criatividade, nós e toda a gente que pudermos mobilizar, digamos, para este movimento, utilizar a criatividade para utilizar o que existe no dia-a-dia para fazer então a intervenção. Nós podemos fazer uma sessão inteira com o que temos... Sim. Com o que temos em casa, é impressionante. Nós quando... nós queremos criar materiais e muitas vezes pensamos, mas isto... E vamos divulgar isto? Será que não é demasiado óbvio? Porque... Mas a verdade é, existem tantos materiais que são criados a replicar coisas que temos em casa e as pessoas vão e compram. Sim, porque não utilizar o que já têm. É isso. Sim, vou gastar dinheiro. E para além de estarmos a facilitar a vida dos profissionais de saúde, dos cuidadores formais, neste caso, poderemos também estar aqui a facilitar a vida dos cuidadores informais, são as pessoas que ficam com as pessoas a cuidados em casa e não precisam de investir já. Existe uma grande carga financeira
para aquilo que é o indispensável, Claro. Mais a mais se ainda chegarmos ao pé da pessoa e dizer assim, olha, sabe que mais? Então Ainda agora tem que para comprar mais, estimular tem que comprar mais isto, aquilo, aquilo outro, não é barato, muitas das ofertas que nós, tudo aquilo Sim, que está à nossa disposição, muitas vezes nem para nós é barato, e nós conseguimos aceder a coisas mais baratas ainda, Sim. muito menos para estas pessoas, e nós queremos facilitar a vida a todos, Sim. no fundo é Portanto, isto. temos essa ideia de, para além da ideologia, havemos também de partilhar e criar materiais nossos que depois também poderão adquirir, se assim o entenderem, e haveremos de fazer também workshops sobre essa ideologia. A nossa ideia será fazer também formação dentro desta área, obviamente, mas digamos em diferentes áreas, ou seja, não só na área da saúde, também na área social e por aí fora, e consultoria também, para familiares que queiram, para outros profissionais. Consultoria consiste nas adaptações ao contexto, por exemplo, estratégias, não estou a saber lidar com uma determinada situação, o meu pai, o meu marido, a minha mulher está numa fase demencial, tem um determinado diagnóstico ou está a sentir determinadas coisas, o que é que podemos fazer, que tipo de estratégias é que podemos adotar, como é que podemos aliviar também esta frustração que estamos a sentir e este desamparo que muitas vezes nos remetem. Claro, por exemplo, pensando, lá está, na casa dos nossos avós, por exemplo, o meu avô, por exemplo, começa a ter dificuldades na marcha, ou começa a ter ali qualquer coisa de quedas. E depois uma pessoa chega à casa e tinha tipo, um tapete a passar assim, outro a passar por cima, o outro tinha uma coisinha de metal para segurar o tapete, e eu olho e penso assim, claro, até eu que cheguei aqui quase que me tropeço toda nisto, é de género, e tirarmos isto tudo, que não é necessário, só está a fazer pó, dois, aqui a dificultar a passagem, e é estas coisas que, pronto, muitas vezes uma pessoa não tem conhecimento e é de género, não vou estar a mexer na casa ou isto ou aquilo, e às vezes não precisa dizer até mudanças tão drásticas, poderá ser pôr um por cima que uniformize tudo. E ou, por exemplo, uma pessoa tem dificuldades ao nível da memória, está sempre a perder tudo. Ok, que adaptações é que podemos fazer em casa para que esta pessoa se habitue? Tudo requer um treino, é como tudo. Claro. Às vezes nós dizemos, vamos usar uma agenda. Pois, mas a pessoa depois esquece de usar a agenda. Claro, mas isso é como irmos ao fisioterapeuta, ele recomendar-nos fazer exercício e depois nós não fazemos. Claro. É tudo a mesma coisa. Tudo também requer algum esforço por parte da família, não é? Nós não somos, não vamos salvar a vida a ninguém, vamos dar estratégias e depois tem que haver, monitorizar este hábito que tem que se enraizar também, e promover um maior nível de funcionalidade na casa das pessoas ou nas instituições, eventualmente, e harmonizar a vida destas pessoas que de repente cai-lhes uma bomba nos braços e é de género, o que é que eu faço? Muda, não é? Sim, que tudo muda e as pessoas sentem-se a mudar, sentem-se que a relação com elas e com o ambiente e com o meio, tipo, tudo está a mudar e, para além lá está, muitas vezes uma parte até de negação, de frustração, de tristeza, já geri tudo isto, mais a minha funcionalidade, se eu vou deixar ainda de ser funcional e, portanto, tentar apaziguar aqui um pouco estes sentimentos e tentarmos encontrar um ponto mais de equilíbrio e também, de certa forma, retardar os processos demenciais e de outras patologias, de forma a que possam manter-se mais funcionais e autónomos possível. Outra das vertentes da consultoria poderá ser também, eventualmente, responsabilizar-nos, por assim dizer, de encontrar soluções para determinados casos. É como esta família não tem como... Exato, esta família não percebe, não tem conhecimento de como institucionalizar, o que procurar, como fazer, e nós acompanhamos essa família, aliviamos aqui o cuidador, porque podemos também tem um trabalho, fazemos essa pesquisa, fazemos esse contacto, acompanhamos essa introdução à instituição, monitorizamos a institucionalização, portanto, acabamos por ajudar aqui a sermos uns agentes facilitadores destas mudanças todas. Também a questão estavas a falar dos familiares dos cuidadores informais, muitos não sabem os direitos que têm como cuidador informal, e que já existe mesmo esta... digamos, não é uma profissão, obviamente, mas digamos quase que isto acaba por ser quase como uma profissão e as pessoas não têm conhecimento deste estatuto. É um estatuto, mas as pessoas não têm quase conhecimento que isto acaba por ser quase um trabalho a tempo inteiro e não têm conhecimento que tem este estatuto. E nós poderemos também ajudar nesse sentido, explicar não só o que é o estatuto, explicar como pode obter, como é que é toda a parte legal. Acompanhar nesse sentido. Exatamente. Pronto, então será mesmo essas as nossas principais 4 vertentes, desde a nossa intervenção,
os nossos materiais, a formação e a consultoria. Boa. E portanto, acho que Um sim. brinde. Um brinde a este Já não que será. tenho chá. Este que será um grande projeto. Estamos a começar, mas fiquem connosco porque isto Promete. ainda vão ouvir falar muito agitamente. Sim. Tchim, tchim.